História real acontecido. Na data do dia 21 de dezembro de 2023, após meio-dia, minha esposa Bárbara e eu, Tiago, já tínhamos almoçado e íamos nos arrumar para ir para a rua resolver as coisas finais, já que era época de final de ano, ou seja, véspera de Natal. O jardineiro Gesualdo estava há algum tempo fazendo a jardinagem da casa e estava na parte de fora da calçada até que tocou o interfone. Até na hora achei que era para entrar para dentro de casa para também fazer a jardinagem. Mas, me avisando que a polícia queria falar comigo, estranhei, mas ao fundo vi viaturas da polícia militar e informei que já ia descer. Inclusive, peguei o celular e comecei a gravar através do aplicativo as que estava estranhando, mas mesmo assim eu e minha esposa descemos. Chegando à calçada, o policial militar ficou sem o que falar ou se explicar, estranhei, mas fiquei atento. Em seguida, após uns 2 minutos em média, chegaram diversas viaturas caracterizadas, bem como descaracterizadas, da Polícia Federal, falando que a Polícia Federal perdeu. Me jogaram para o chão, mesmo minha esposa na hora falando que eu tinha prótese total de quadril e não podia ser jogado ou receber pancadas, e muito provavelmente já sabiam e me algemaram. Já rendido no chão, me levantei e rendi, mas mesmo assim alguns policiais continuaram a apontar armas para mim. Franqueamos a entrada na casa tendo em vista informarem que tinha mandado de busca e apreensão e prisão. Já dentro de casa, na sala de jantar, fiquei de pé todo o tempo e algemado, e só depois de muito pedir deixarão-me sentar. E toda hora perguntando cadê o dinheiro, e falávamos que dinheiro não temos nada. Em seguida, falaram que tínhamos milhões e tal e que iam quebrar caso não falassem. E falei que, se quebrasse, ficaria ruim para mim, se quebrassem, mas não tem dinheiro ou milhões, muito menos. Mas em seguida começaram a ameaçar de prender minha esposa caso não assumisse a autoria do crime da prisão, que seria o artigo 171. E também, na hora, pedi para ligar para o advogado de nome Dr. Augusto, que me veio na mente na hora em que trabalhei na Polícia Federal e eu tinha conhecimento de que o mesmo é da área criminal. Mas de prontidão me foi negado na hora por alguns policiais de ligar para o advogado, que eu não tinha direito, mas mesmo assim persistimos, continuaram negando e argumentaram que eu não tinha dinheiro para isso e tal. Também pedi para o delegado Gustavo Andrade, que chegou depois de uns 10 minutos da entrada minha e da esposa em casa, e o mesmo também negou e continuou as ameaças em prender minha esposa, e que se quisesse também poderia prender minha esposa, era só ligar para o juiz. Já na busca em casa, indagou, já afirmando que eu baixava e compartilhava conteúdo de pedofilia ou infantil, tendo em vista terem localizado meus equipamentos. Montei um sistema de streaming particular, semelhante ao Netflix, que no momento estava baixando e compartilhando o conteúdo. Mas de imediato respondi que, por já ter trabalhado com este mesmo delegado Gustavo Andrade em operação de pedofilia e também por respeitar crianças, nem pensava em fazer isso e muito menos estava fazendo no momento. Não contente, o delegado Gustavo Andrade questionou se eu vendia de forma fraudulenta esse sistema de streaming. Falei que também não seria fora da lei e o verdadeiro intuito era compartilhar entre familiares e amigos próximos de forma gratuita, já que também usava todo o sistema como servidor e já aproveitava para tal. Todo momento, desde o início, eles entraram filmando toda a residência, claro, sem autorização minha ou de minha esposa. Delegado Gustavo Andrade questionou onde ficava a central das câmeras que iria desligar e se eu tinha imagens na nuvem. Informei o local e neguei as imagens na nuvem. Já foram na hora desligar e cortaram na raiz os fios de rede, já desceram o hack de infraestrutura das câmeras e o sistema de Wi-Fi da casa de uso empresarial, já que trabalho na área de tecnologia. Percebi que estavam preocupados a todo momento com as câmeras antes de desligá-las. No momento, também pegaram os aparelhos celulares meu e da esposa, que na hora nos questionaram as senhas que, de imediato, já fornecemos para desbloqueio, já que estávamos sob pressão de diversos policiais, e também forneci as senhas dos notebooks e MacBook. Inclusive, na hora, pedi ao delegado Gustavo Andrade que informasse ao juiz que estava colaborando com tudo, inclusive com o fornecimento das senhas mesmo sem ser obrigatório por lei, e de imediato o delegado negou e falou sarcasticamente que pediu ao juiz minha prisão e iria falar para me soltar, e também falou que havia barrado meu porte de arma. E ainda com o delegado Gustavo Andrade, falei que, se quisessem levar tudo já que estavam achando que havia feito este golpe, mas me deixassem solto, percebi na hora que o mesmo ficou sem graça. Parece que o delegado Gustavo Andrade já sabia que eu não tinha nada a ver e muito menos o dinheiro, e se tratava de armação da polícia para me culparem. Mesmo para ir ao banheiro, ia custodiado com policial e algemado. O policial Ricardo Gazola, que inclusive trabalhamos juntos no DPF, toda hora falando que era para eu falar a verdade, que o João Lúcio estava me acusando e falando que eu tinha feito e me jogando toda a culpa e tal, até no momento cheguei a acreditar, mas em seguida, pela persistência do mesmo, chegou a falar até quando o chefe da operação,
delegado Gustavo Andrade. Estava perto, e na hora percebi que era mentira, mas continuei dando corda. E pediram para eu subir até o escritório para mostrar no notebook onde ficavam os arquivos do notebook e abrir o cofre para pegar o dinheiro, mesmo minha esposa já fazendo isso. E pedi para tirar a algema de uma das mãos, tendo em vista que não conseguiria subir por conta da prótese, e o escrivão não tirou e só apoiou meu braço para subir, e eu, com muita dificuldade, subi. Ou seja, todo momento sendo humilhado perante todos os policiais, minha esposa e as duas testemunhas, sendo o jardineiro Gesualdo e o vizinho lateral Raul. Depois de verem que realmente não tinham dinheiro, eles saíram pegando todos os meus eletrônicos, tanto particulares quanto da empresa, entre tablets, notebooks, computadores, antenas de Wi-Fi, sensores de fumaça, sensores de temperatura, câmeras sem fio e com fio, videogames, minhas armas Glock Taurus de calibres 9mm e .380, entre também eletrodomésticos etc. Foi usado até caminhonetas e furgão para levar tudo embora. Engraçado também que assim que entramos em casa, ouvi barulhos de conversas e indaguei na hora, e minha esposa na hora falou que era a mídia toda que estava lá fora. Achei estranho porque a mídia sabia da operação e, em seguida, chegaram. Delegado Gustavo Andrade me mostrou e mandou eu assinar o mandado de busca e apreensão, mandado de prisão e também do material apreendido, mesmo ainda não tendo sido totalmente preenchido. Depois de fazerem o limpa na casa, me levaram na viatura algemado e um dos policiais deu ideia de me cobrir o rosto e a cabeça para não aparecer na mídia nas imagens. Mas ao sair, ouvi uma repórter me perguntar e me neguei a falar, até porque o Ricardo Gazola falou para não conversar, mas ele, ao ser questionado se eu era CAC, respondeu que sim, que claro não sou e sim tenho armas regulamentadas pelo próprio Sinarma da Polícia Federal e inclusive o delegado Gustavo Andrade que havia autorizado as armas. Já chegando na delegacia, continuaram as humilhações, me deixaram sentado até me levarem na cela de custódia. Na cela, só pude ficar com minha Bíblia. Todo momento, diversos policiais foram para me pressionar a falar toda a verdade, até o próprio delegado Gustavo Andrade, inclusive sendo flagrado pelo advogado Dr. Diogo no momento. Claro, eu, chorando muito com desespero e não acreditando em tudo o que estava acontecendo, fui falando e assumindo que eu fiz para livrar, claro, minha esposa da prisão, já que eles queriam porque queriam prendê-la desde lá de casa da busca. Chegou o advogado Dr. Diogo na delegacia que meu primo Eliseu havia assistido na TV toda a humilhação e à frente da minha casa. O mesmo tentou contato comigo e com a minha esposa, mas sem sucesso, então resolveu ir em casa para ver o que estava acontecendo. Chegando em casa, minha esposa informou tudo e de imediato foi chamado o advogado para acompanhar-me, já que estava sem advogado algum. Inclusive, o Dr. Diogo me orientou a negar tudo, até porque a lei também por não ter feito nada. Eu falei a ele que iria falar e assumir, já que, como já tinha trabalhado anos atrás nesta delegacia de Polícia Federal e sei o modus operandi da mesma, já que estavam todo momento falando que iriam prender minha esposa também. Embora saiba que se trata de técnica policial, não paguei para ver e assumi tudo mesmo sem saber ao certo qual o crime. Ainda no dia da prisão, antes de passar pela audiência de custódia, me levaram correndo de viatura ao IML e fui no banco de trás algemado, já que não estava conseguindo subir na viatura no porta-malas, para serem feitos exames que quase não deram tempo, já que estava programada a audiência de custódia. Passando por audiência de custódia, que inclusive foi preparada por uma moça contratada terceirizada que presta serviços na delegacia juntamente com um policial. Em seguida, voltei e fiquei na cela, achando que até iria ser solto, já que não fiz nada. E no tempo até ser ouvido pelo delegado, continuei recebendo visita de diversos policiais na cela, tanto os que já trabalharam comigo quanto os novos que não conhecia, mas o intuito era o mesmo, em saber toda a verdade e os envolvidos na quadrilha. O delegado Gustavo Andrade foi só me ouvir no final da tarde de sexta, dia 22 de dezembro de 2023, por volta das 14 horas e inclusive fez bem tranquilo, sem se preocupar com o tempo, e que ao ver que já eram 16 horas acelerou e finalizou. No depoimento, cessou a pressão em assumir, mas assumi do mesmo jeito com medo de que minha esposa pudesse ser presa. Quando o delegado Gustavo Andrade, juntamente com o escrivão Alan um careca e barbudo que não sei o nome, começou a falar a quantidade de diversas informações desconexas, na hora já comecei a falar que não sabia ou não lembrava, já que era claro que eram mentiras. Até porque, quando respondia, ele não acreditava e até chegou a falar que sabia meu modo de ludibriar, ou seja, enganar, segundo a fala do delegado. Em seguida, mal tive tempo de conversar com meu advogado, que estávamos sob pressão, me colocaram na viatura e ligaram direto no CDP de São José do Rio Preto SP, já que só recebe presos até às 16 horas no dia de sexta-feira.
Mas mesmo fora de hora, o CDP me recebeu e tive que passar por mais humilhações, tanto dos presos quanto dos guardas, mas na hora me informaram que eu havia roubado 10 milhões em 30 mil inserções de armas de forma fraudulenta da Polícia Federal através da campanha do desarmamento. E me falaram onde eu ficaria, mas como nunca havia sido preso, fui indo conforme as informações que iam me falando. Acabei ficando no tal do piso seguro na cela 7 com mais 2 presos, sendo um advogado e outro guarda prisional. Fiquei no chão na entrada da cela. Alguns dias depois, foi-me informado que era para eu ficar esperto, que a Polícia Federal viria me buscar para ser ouvido. Sem entender, fiquei pronto aguardando vir me buscar. Chegando à delegacia sem ver o advogado, me levaram para a cela, informando que estavam aguardando a chegada do meu advogado. Antes de ser ouvido, o meu advogado, Dr. Diogo, foi até a cela e perguntou se iria pedir o cancelamento desse depoimento, já que não foi avisado antecipadamente. Falei ao advogado Dr. Diogo que poderia deixar, já que estava ali e tinha passado por toda a humilhação mesmo. Ele concordou e fomos para a oitiva. Já na oitiva com o delegado Dr. Gustavo Andrade, ele me perguntou se iria alterar o que havia falado anteriormente, incluindo o nome de pessoas ou como era feito todo o esquema que estava sendo acusado, já que quando confessei só falei como era feito no sistema do desarma, já que trabalhei no setor e sabia como era feito, mas para sacar tive que inventar, já que não sabia ao certo como faria por não ter feito nada disso. Em seguida, começaram a questionar valores dos meus dízimos, ofertas e também doação que havíamos feito de um apartamento para a Igreja Universal. Falei o que já havia falado anteriormente e não alterei, já que ainda estava na esfera policial e podia ser ainda mais prejudicado e temia pela prisão da esposa. Todos os prazos de investigação, perícias e também julgamentos foram expirados. Mas mesmo assim me mantiveram preso por 126 dias e só saí no dia 26 de abril de 2024, mesmo tendo recebido o alvará de soltura dia 25 de abril por volta das 21 horas. Que inclusive o CDP dificultou minha saída, que era para ter sido no dia 25 de abril, mas me liberaram somente no dia 26 de abril de 2024, após o meio-dia, isso porque o advogado foi até o local saber por que ainda não tinha me liberado. E o argumento foi que estava guardando tornozeleira eletrônica para instalar, mas claro sabemos que esse não era o motivo e sim enrolação mesmo, já que a Justiça Federal não tem a mesma e tinha que esperar chegar. Na data do dia 16 de maio de 2024, compareci à segunda vara da Justiça Federal para a instalação da tornozeleira eletrônica, que foi instalada pelo policial da Justiça e configurada pela funcionária da segunda vara. Mas desde o dia instalado saiu com problema de vibração a todo momento e uma semana depois começou a emitir sinal sonoro em todo momento, parado, andando, no banho ou até dormindo. Meu advogado, Dr. Curtolo, ia questionar o juiz, já que já era de conhecimento da segunda vara da Justiça Federal os problemas. E no dia 28 de maio de 2024 saiu a decisão definitiva do meu HC que o desembargador Nino Toldo sobre minha soltura, e o juiz substituto Gustavo Murad, em decisão do nada, a troca da tornozeleira eletrônica já que não cabe mais à Justiça Federal monitorar me transferiu para a SAP do Estado de São Paulo, e com isso mudava também a central de suporte que era pelo telefone local da segunda vara da Justiça Federal para o telefone da SAP, o tal de Secup. Só que no mesmo dia que foi instalado na SAP, ficou vibrando e apareceu uma luz roxa, que era para eu entrar em contato com eles. Pude ver que haviam me ligado, mas de um outro número e não atendi. E ao falar com o guarda, era somente para fazer o cadastro de dados que estavam faltando, isso porque já havia feito anteriormente no momento da primeira instalação da mesma. E na data do dia 31 de maio de 2023, por volta das 8 horas, novamente vibrou e a luz roxa. Novamente liguei lá para saber, já que novamente não tinha feito e estava em casa. O guarda que atendeu falou se eu estava trabalhando ou não, falei que não porque estava imposto o limite de 5 km para sair e fica ruim para trabalhar, e também já havia falado isso tanto no dia da primeira instalação da Justiça Federal, SAP e também no primeiro contato do Secup. É notório que estão me perseguindo, tentando assim me prejudicar. E na data do dia 30 de maio de 2024, resolvi ligar na central para confirmar as restrições, e para minha surpresa, há também limitação de horário das 19 horas até as 6 horas que não posso estar fora de casa, além dos 5 quilômetros que o juiz Gustavo Murad havia imposto com o argumento de que era o máximo do sistema. E por fim, mesmo a própria pessoa que me acusou falou para o juiz que não fiz nada e também logicamente não há provas de nada desde o início. O juiz Gustavo Gaio Murad quer me condenar a mais de 6 anos e ainda que volte a ser preso, desconsiderando o tempo que já fiquei preso ilegalmente, bem como a decisão do desembargador Nino Toldo. Ele continua atropelando as leis e não cumprindo. Se eu tivesse feito e tivesse provas, a pena de condenação seria a metade do que ele está querendo. E o próprio juiz colocou que há diversos policiais envolvidos que nem presos foram. E o juiz ainda teve coragem de falar que não foi ordem dele o uso da tornozeleira e as restrições também ilegais.
E por fim, agora o procurador Eliovan César Lima Mascarenhas foi contra a sentença do juiz e quer que o juiz me condene a mais 33.000 vezes o crime de 171, inciso 3, mesmo sem ter provas. E a Justiça Federal de São José do Rio Preto SP, o que pode enrolar no processo para me prejudicar, isso fazem. Inclusive, tudo isso que está acontecendo está sendo comunicado ao meu advogado, Dr. Curtolo. Peço ore por mim, porque só Deus pode me livrar das mãos dessas autoridades que querem me prejudicar a todo custo, sem prova nenhuma desde a investigação. Obrigado. Tiago Montagnini.